O que a Bíblia diz sobre reencarnação? A Bíblia fala sobre reencarnação em algum lugar? Como podemos saber se esta é nossa única vida? Paz e bem, Luiz Carlos. A Bíblia nunca menciona reencarnação, mas, na verdade, prova o contrário. E como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Hebreus 9, 27. Por que Deus não permite a reencarnação? A ideia de reencarnação se mostra falha na sua essência. Reencarnação é a teoria que, com vidas suficientes, uma pessoa pode de alguma forma finalmente se acertar e dessa forma ser aceita no paraíso, Nirvana. Muitas pessoas acham que elas já são boas o suficiente até mesmo para o céu. Elas nunca roubaram um banco ou mataram ninguém. Com a reencarnação, a ideia é bem parecida. A única diferença é que isso sugere que você sempre será bom o suficiente casualmente. E por que isso é uma ideia falha? Porque isso não leva em conta a iniquidade humana. A Bíblia fala que o coração humano é a coisa mais enganadora que possa existir. Jeremias 17, 9. E isso é bem ruim e fica ainda pior. A Bíblia ainda diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3, 23. Que todos se afastaram de Deus e cada um se desviou pelo seu caminho. Isaías 53, 6. Não há homem justo sobre a terra que faça o bem. Salmo 53, 3. E nunca peque. Eclesiastes 7, 20. Então, qual a vantagem de retornar à terra em um corpo diferente? O grau de mudança não seria suficiente para fazer uma diferença. Vejamos. Você vive sua primeira vida como um pecador que se afastou de Deus. Depois você retorna como uma pessoa diferente que, apesar de tudo, é um pecador que se afastou de Deus. Esse ciclo eterno não traria nenhum benefício a ninguém. Perguntas. Se a alma se reencarna para pagar os pecados de uma vida anterior, dever-se-ia perguntar quando se iniciou esta série de reencarnações. Onde estava o homem quando pecou pela primeira vez? Tinha ele então corpo? Ou era puro espírito? Se tinha corpo, então já estava sendo castigado. Onde pecou antes? Só poderia ter pecado quando ainda era puro espírito. Como foi esse pecado? Era então o homem parte da divindade? Como poderia ter havido pecado em Deus? Se não era parte da divindade, o que era então o homem antes de ter corpo? Era anjo? Mas o anjo não é uma alma humana sem corpo. Ele é um ser de natureza diversa da humana. O que era o espírito humano quando teria pecado essa primeira vez? Desde que somos pecadores, nós precisamos de perdão. Desde que todos nós nos afastamos de Deus, nós precisamos retornar a Ele arrependidos. A reencarnação nega que a palavra de Deus nos diz a respeito da justiça retentiva de Deus. Foi por iniciativa de Deus que vocês estão em Cristo Jesus, que se tornou a sabedoria de Deus em nosso favor. Nos declarou justos diante de Deus, nos santificou e nos libertou do pecado. Portanto, como dizem as Escrituras, quem quiser orgulhar-se, orgulhe-se somente do Senhor. 1 Coríntios 1, 30, 31.
Cristo é nossa justiça e não a reencarnação. Essa é a perseverante mensagem da Bíblia. Deus nos diz que devemos retornar a Ele, com o intuito de sermos perdoados e buscá-lo a fim de conhecê-lo melhor. Se nós fizermos isso, então o céu começa aqui e agora, e pode meramente continuar na próxima vida, para adorá-lo, não um lugar diferente para viver. O céu é feito justamente para isso. Mesmo que a Bíblia rebata a reencarnação, ela fala sobre ressurreição de todas as pessoas. É chegada a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. João 5, 28 e 29. Aqui está mais um trecho das Escrituras a respeito desse julgamento. Vi um grande trono e aquele que estava sentado nele. A terra e o céu fugiram da sua presença, mas não encontraram lugar para se esconder. Vi os mortos, pequenos e grandes, em pé, diante do trono de Deus. E foram abertos livros, incluindo o livro da vida. Os mortos foram julgados segundo o que haviam feito, conforme o que estava registrado nos livros. O mar entregou seus mortos, e a morte e o mundo dos mortos também entregaram seus mortos. E todos quantos foram julgados de acordo com os seus atos. Então a morte e o mundo dos mortos foram lançados no lago de fogo. Esse lago de fogo é a segunda morte. E quem não tinha o nome registrado no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Apocalipse 20, 11 a 15.